paz, que Deus abençoe, seja bem-vindo no meu canal. Vai aí até o final, assista até o final que eu vou passar a pergunta e resposta também. Hoje nós vamos estudar sobre o ministério de pastor, lição 9, este é o tema da nossa lição. O ministério de pastor é muito importante, vamos aprender. Diz assim o textuário: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É, Jesus Cristo, ele é o bom pastor porque ele deu a vida por nós. Em João, no capítulo 10, e versículo 11. E a verdade prática diz assim: Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas no Supremo Pastor Jesus Cristo. Então, por meio do ministério pastoral, né, pastor aí, conduz as ovelhas, ou seja, leva as ovelhas até ao bom pastor que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado com as pessoas do rebanho, visitas a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, gente, está aí, né? O Ministério de Pastor tem todo esse kit aí completo. E o dia a dia pastoral é desafiador e quem é vocacionado por Deus para apresentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Então, mais um ponto aí. Se você não sabia, fica sabendo, pastor, é uma grande responsabilidade. Porque naquele dia, no grande dia do juízo final, o dia, né, que Jesus arrebata a igreja, todos vão prestar conta tudo, e aí o pastor vai ter que prestar conta do rebanho. É uma responsabilidade muito grande ser pastor. Aí diz assim, ó. Por outro lado, uma liderança madura, servidora, é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então, gente, vamos lá aprender esse tema aí lindo e maravilhoso, né? Sim, pastor. Primeiro tópico diz assim: Jesus, o sumo pastor, né? Ali ele deu exemplo, né? Lindo, maravilhoso. E o bom pastor, né? Igual Jesus não há, né? Porque Jesus morreu, deu a vida por nós na cruz, mas não ficou morto não. Ao terceiro dia ressuscitou e vive está para nos salvar e breve voltará para a igreja arrebatar. É isso aí. Primeiro, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas que aparece em Hebreus no capítulo 13 e 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humanidade, despojando da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento, Lucas 1,32, e o adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável, medidor da nova aliança de Deus para com os homens. Jesus Cristo é o sumo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então está aí, gente. Glória a Deus, né? Glória a Jesus, nosso bom pastor. Aleluia. O 2. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10 e 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é bom pastor. Então, tal expressão designa ainda na intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Então, esses não ouvem a voz de outro pastor. Essas ovelhas não ouvem a voz de outro pastor. Por quê? Porque o bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João 10, 5 e 14. Então está aí, Jesus o bom pastor, as ovelhas conhecem o bom pastor Jesus, a voz de Jesus, porque ele se relaciona, né? Ora, fala com Deus, né, em oração, e aí a Bíblia, Deus fala conosco também, Deus fala também em revelação, visão, sonho, várias formas aí como Deus fala, como que Deus faz, né? Deus opera. Aleluia, glória a Jesus. E também Deus está conosco em todos os momentos. Então está aí as ovelhas, né? Conhece o bom pastor e o bom pastor conhece também as suas ovelhas e cuida. O 3. O pastor dá vida pelas ovelhas. Ó, uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril.
Os pastores cuidavam das ovelhas para deles obter o lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir ao ensinamento contínuo na expressão o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 14:11. Então, gente, tá bem claro nessa lição por que Jesus deixou essa expressão, bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor não tira das ovelhas, mas ele deu até a própria vida pelas ovelhas, né? E antigamente, como sempre era assim, as ovelhas, né, tava lá, tirava ali o pelinho dela para vender, para sobreviver através daquele pelinho da ovelha, né, que fabrica aí o algodão e tudo mais, né? Então, a lã, né, a lã aí, e é usado muito, muito, muito fabricado essa lã de ovelha. Mas aí diz aqui, né, bem claro, os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter o lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir ao ensinamento cotidiano da expressão o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus não tira de ninguém, ele já deu até a vida dele por nós. É isso aí. Aí continuando aqui, aqui diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas. O Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho, João 10:15. Então, o verdadeiro pastor da igreja deve imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5:2-4. Então, gente, está aí, né, bem claro aí, que assim como Jesus, ele é bom, né, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, não tira das ovelhas, já deu até a própria vida e cuida das ovelhas, e cuida muito bem. Assim também, os pastores aí devem seguir esse bom exemplo, né, de Jesus Cristo. E aí, tem um subsídio teológico, vou ler para vocês. Viver como Pedro, a supervisão pastoral. É isso aí, preste atenção. Ó, dirigindo-se aos estrangeiros, que haviam sido dispersos, entre povos infiéis, frequentemente hóspedes. Pedro inicia a carta com um imperativo de vida santificada, baseado no exemplo de Deus Pai. Pelo fato de muitos dos seus leitores poderem sofrer injustamente de modo abusivo nas mãos de cruéis agentes do governo, senhores ou maridos, né, senhoras ou marido na parte central e mais importante da sua carta, Pedro manda que se submeta às autoridades, sofra, mesmo sem merecer, segundo o exemplo de Cristo. Então, nessa sessão final da carta, Pedro dirige-se aos presbíteros, pastores, responsáveis pelo pastoreio do rebanho de Deus, escrevendo como um presbítero, pastor mais experiente. Pedro é o seu modelo de liderança sobre o povo de Deus. Termina os ensinamentos com um sério de obrigações aplicáveis, não só aos presbíteros, mas também a todo o povo de Deus. Então está aí, gente, né? Mais esse subsídio aí teológico importante, como que era, né, antigamente. E aí vou ler aqui para você, ó, a multiplicidade da missão pastoral, doutrinária, pastoral e administrativa. A doutrinária é ensinamento, pregação, exposição da palavra de Deus e apologética. Pastoral, evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visita e reconciliação. Administrativo, administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro, etc. Então está aí, né, todas essas três regras, multiplicidade de missão pastoral. Então, ser pastor é uma responsabilidade muito grande e também uma responsabilidade, né, que ele vai ter que prestar conta a Deus, a cada ovelhinha, né, e por isso tem que visitar, cuidar, orar por todas elas, né, pedir para Deus abençoar todas. É isso aí. 2. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Olha, gente, pastor tem que ter, sim, esse caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essa característica não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministério é que sua palavra pastoral não coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade se é desonesto? De simplicidade e mostra esbanjador? De humildade e comporta-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho
que ele programa, Mateus 7, 24, 26, 23, 6 e 25. Então está aí, pastor, em nome de Jesus, seja humilde, prega a humildade, né? Seja honesto e prega a honestidade. E é isso aí. E seja simples e prega também a simplicidade. Jesus diz, simples como a pomba e prudente como a serpente. Pastor tem que ter essa responsabilidade aí, um bom testemunho, né? Para as ovelhinhas aí servir a Jesus fiel como deve ser. O 2. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico em 1 Timóteo 2, 3 e 4 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho. Não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, não pode ser contencioso, não pode ser avarento. Então, a recomendação é que o obreiro seja moderado. Então, a igreja do corpo de Cristo precisa contemplar seu líder, sinais claros do fruto do Espírito, tá? Como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Então, essa característica denota idoneidade moral e maturidade espiritual, a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis e deve ser demonstrado igualmente aos infiéis. 1 Timóteo 3, 7. Não pode, né? Pastor aí tem que ter o fruto do Espírito Santo, não pode xingar ninguém, principalmente no púlpito, não pode falar palavrão. Pastor tem que ser exemplo, na hora da ira e da raiva tem que ter o autocontrole, pedir Deus graça e misericórdia, pedir Deus para abençoar. Não pode, né, maltratar ninguém, não pode xingar ninguém, não pode, né, tem que ter aí o fruto do Espírito Santo, que eu li aqui para vocês, tal como autocontrole, mansidão, bondade e amor, mas também tem que ter bondade, amor, autocontrole e mansidão. E pastor também usa cajado, pastor normal, natural, usa cajado, e o cajado que usa é a Bíblia, não é para espancar, bater ninguém, mas tem a autoridade do Espírito Santo para ensinar a palavra como ela é, né, defender dentro da Bíblia como a Bíblia é, assim para chegar à Nova Jerusalém, e não para espancar ninguém, nem para humilhar ninguém, é isso aí. 3. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e como os de fora, o ministério do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade da igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, como pastor e que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Ninguém vai dar crédito se não cuidar dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, da sua família. Eu já vi muita gente aí abandonar a família porque tem um cargo da igreja, então vamos lá fazer o cargo. Que marido fica pra lá, que filho fica pra lá e que todo mundo fica pra lá e tem que ser o cargo na igreja. Gente, nessa aula tá muito bem importante. Não pode, marido, pastor aí, humilhar a esposa, desfazer da sua família porque é pastor. Não, gente, aqui, ó, tá bem claro, ó, sua primeira comunidade, igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, em 1 Timóteo 3,4, e é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar a convivência sadia com o pastor, que é o esposo, pai e avô. Então, portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então, está aí, cuida, pastor, da sua esposa, dos seus filhinhos, sendo fiel ao Senhor, né, com carinho aí, cuida, né, do seu lado da sua casa, cuida das ovelhas do Senhor e não se esqueça, tem alguém te observando, você é exemplo, que seja um bom exemplo, é isso aí. Então, é por isso, né, que o pastor deve cuidar das suas ovelhas, mas não se esqueça, né, que do seu lado tem a esposa e os filhos que tem que cuidar, e bem cuidado, porque tem que ser exemplar, é isso aí. Ó, continuando aqui, 3, o ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor do Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha.
Então, de acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministério é cuidar das palavras que recebem Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Então, como encontramos no livro do profeta Isaías, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, é isso aí, gente. Qualidade do verdadeiro pastor, cuida das suas ovelhas, ó. Primeiro, com zelo, ora. Agora não tá podendo fazer visita para ninguém, mas tem que orar, né? Orar para Deus abençoar, orar para Deus proteger. E também, né? E aqui também fala que tem o amor, né? E a compaixão. Então, ó, esses 3 itens estão bem claros que o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. É isso aí, ponto final. O 2, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, a missão, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, para além dessa responsabilidade, o pastor age como um bom conciliador, administrador, eclesiástico dos bens, recursos humanos disponível para toda a obra da igreja local. Então, está sobre os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens material, patrimonial e das finanças da igreja local. Então, gente, ter pastor assim, ó, é um kit grande, né? É um super kit, ou seja, uma responsabilidade, não. São várias responsabilidades. Então, o pastor, ele não tá ali só para dirigir o culto, cantar os para apresentar, dar oportunidade e tal. Não, gente. Antes de chegar lá na igreja, ele já tem tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer. Fulano não veio pra igreja, fulano sumiu da igreja. O que tá acontecendo? Vamos orar. Se não aparecer, vai ter que ligar, mandar mensagem, irmão tá bem. O pastor tem um monte de preocupação com o bem-estar da igreja local, orar, jejuar, consagrar, buscar, dirigir o culto. Mas tem gente, muitas coisas para fazer, né? Tem uns aí, né, que cuida da igreja, não só as pessoas, né? Mas também na reforma da igreja, mas também na área social aí, financeira, de tudo, né? Tem que administrar e administrar bem em todas as áreas, em todos os sentidos. Então não é fácil a responsabilidade de um pastor. E daí tem também cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, da sua parentela, né? Porque não é fácil, tem que cuidar sim, né? Tanto dos que são crentes ali na igreja e tem que também evangelizar, né? Pregar a palavra aí, né? E falar, aconselhar, né? Então é muita responsabilidade de um pastor, não é brincadeira. Então tem que orar muito, né, pelos pastores, para Deus proteger e dar sabedoria, porque não é fácil. E aí, continuando, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Gente, eu li isso aqui de novo para ficar bem claro. Tem que ler a palavra, tem que aconselhar, tem que pegar dentro da palavra, não é só dirigir o culto, né? Tem o culto de ensino, tem a escola bíblica dominical, tirar dúvida, tem todo aquele contexto. E o aconselhamento, dependendo do que tem que aconselhar, né? Tem que orar antes, jejuar, não é fácil. Então, gente, é isso aí, né? Cuidado, né? A missão do pastor. O 3, cuidado com os falsos pastores. Tenhamos cuidado. Diz assim: quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava um falso pastor os que se apresentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34, 2 a.C. Explorava o rebanho e não, né, poupava. 34 e 3. Ezequiel. Não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que ela se dispersasse. 34, 4 e 6. Então, o próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, 8 e 10. Então, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando a sua instrução pastoral ao jovem obreiro que se retivesse firme a fiel palavra, que o conforme a doutrina, e é conforme a doutrina, para que seja poderoso
tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, as quais convém tapar a boca. Tito 1, 9 e 11. Gente, que mistério grande dessa lição. Tremendo aqui, hein, gente? Então, pessoal, se vocês não sabiam, fica sabendo. Há muitos desordenados, pastores aí, falsos pastores desordenados, faladores, vão, enganadores, as quais convém tapar a boca. Jesus. Então, cuidado aí com os falsos pastores. Agora chegamos, um subexito do tópico 3 diz assim: a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Então, é muita missão, muita responsabilidade para um pastor. A conclusão: o dom ministerial do pastor é concedido àquele a quem Deus chama para servir no seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Então, essa acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça, cresça no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador, segundo Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa de graça divina para não fracassar com seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendemos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então, gente, é isso aí, ora aí, e ora mesmo, porque precisa, é uma luta, é uma guerra, mas os pastores precisam mesmo aí de ensinar, Portanto, os pastores precisam de graça divina, para não fracassar no seu ministério, porque o pastor, ele diz assim, eles estão sob os cuidados dos líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Então, o pastor aí tem que ensinar, quando tiver algum ensinamento, ele ouvir ou saber algum ensinamento, assim, a contrário que está na Bíblia, ou seja, é interpretada de forma diferente, o pastor tem esse direito, essa obrigação de ensinar a forma correta, como é a Bíblia, o que quer dizer, qual o significado, tem que tirar a dúvida, tem que aconselhar, tem que ensinar, e isso com a autoridade, do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria, e a graça do Senhor Jesus, tem que ensinar, o certo para todas as ovelhas aprenderem a palavra como ela é, a verdade. É isso aí. Então, oremos pelos pastores, compreendemos as suas lutas e os apoiamos com amor e carinho. É isso aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os pastores aí. Continue na luta, não para, não desista, mas vai até o fim, que o Senhor Jesus vai pedir conta. Então, que está na tua mão, faça. Granjeia aí os dons do talento, ora, jejum, consagra, busca, ensina, lê, aconselha e ensina a palavra como ela é, a doutrina, tudo certinho aí. Como que Jesus é maravilhoso e grande será o galardão aí dos pastores. Primeiro agora a pergunta. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus, no capítulo 13 e 20, está diretamente ligada a quê? Primeira resposta. O valor que o Novo Testamento atribui ao Senhor Jesus. Então, está aí. Agora, segunda pergunta. De acordo com a lição, relaciona as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro, exemplos para os fiéis e os infiéis e exemplo para a sua família. Terceira pergunta. Segundo o texto bíblico, 1 Timóteo 2, 3 e 3, cite que o pastor não deve ser? Terceira resposta. O texto bíblico, em 1 Timóteo 3, 2 e 3, afirma que o bispo não podem ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, top ganância, contencioso, avarento. Recomendação é que os obreiros sejam moderados. Então está aí nessa terceira resposta. Agora a quarta pergunta. Qual o significado do termo pastor no Novo Testamento? Apacentador de ovelhas. É essa aí a quarta resposta do significado, de pastor no Novo Testamento. Agora, última e quinta pergunta. Qual é a principal missão de um ministério? Cuidar das pessoas que recebem a Cristo como Salvador,
dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Então está aí as quinta pergunta e resposta em nome de Jesus, que os pastores aí vêm ensinar a palavra de Deus como ela é, de forma correta, né? E quando alguma ovelhinha tiver com dúvida, tem que tirar a dúvida, né? Ensinar na Bíblia tudo certinho qual o significado e, se for necessário, né? Aconselhar, né? E aí tudo certinho, com amor, com cuidado, com dedicação, né, das ovelhas do Senhor Jesus. E as ovelhas também, né, precisa aí tá orando, viu? E ajudando o seu pastor. É isso aí, que Deus abençoe, a paz do Senhor.